A paz do Senhor Jesus. Temos hoje a segunda parte do estudo do Evangelho de João. O Evangelho de João ele se apresenta de uma forma diferente dos outros 3 evangelhos. E o Evangelho de João vai mostrar Jesus como Filho de Deus e vai ser escrito para quem? Para crente. Que crentes? Pessoas que creem em Jesus, pessoas que estão seguindo Jesus. E esse Evangelho de João, ele vai citar, Jesus vai citar Deus como Pai diversas vezes, principalmente no capítulo 14. Nós vamos ver que o Evangelho começa no primeiro capítulo. João vai descrever Jesus como o verbo que se faz carne. É uma linguagem totalmente diferente. Ele não vai falar de genealogia, ele não vai falar dos pais de Jesus. Ele vai apresentar Jesus como um filho de Deus mesmo, como o verbo, como uma palavra que se fez carne. É uma apresentação totalmente diferente. A partir daí, ele vai firmar os argumentos da sua declaração sobre Jesus como esse filho de Deus, como esse verbo que se fez carne, no testemunho de João Batista e de Deus Pai. Jesus, batizado por João Batista, vai chamar a partir daí os seus primeiros discípulos. E com esses discípulos ele vai para a região da Judéia, da Samaria e da Galileia. E cada vez esses grupos de pessoas que seguem Jesus vão se apresentar como mais numerosos. Do capítulo 7 até o capítulo 10, no Evangelho de João, Jesus convida os pecadores ao arrependimento. Essa é a principal mensagem que vai do capítulo 7 até o capítulo 10. A partir do capítulo 11, Jesus vai se apresentar como o Messias. Ele vai declarar que é o Messias prometido a Israel desde o começo dos tempos, desde tudo que é citado no Antigo Testamento. E vai falar das profecias que vão se cumprir em sua vida, como para dar mais verdade, mais peso ao fato do Evangelho de João, da caminhada de Jesus, segundo aquele Evangelho. No capítulo 13, o Senhor começa a se despedir dos discípulos. E com eles vai fazer a sua última Páscoa, onde lava os pés dos discípulos. Do capítulo 14 até o capítulo 17, o Senhor dá muitas instruções. Jesus dá muitas instruções, fala de como os discípulos deveriam agir, como as pessoas deveriam agir se querem alcançar o reino dos céus. E ele conforta também os discípulos com uma maravilhosa promessa de paz, promessas de conforto, de bênção, mesmo em meio das adversidades, das lutas que iriam surgir, que iriam aparecer. Após isso, Jesus faz a oração sacerdotal. No final do capítulo 18, nós vemos que Jesus é condenado, é preso, é torturado, é crucificado e é morto na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressurge, ressuscita para a glória de Deus, no capítulo 20. As palavras finais de João, capítulo 20 e 21, são baseadas em seu testemunho pessoal, declarando que tudo quanto ele escreveu é verdade e que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E tem aquela passagem que fala que Jesus, ele envia a João, né? Eis aí a sua mãe, como se a mãe de Jesus passasse a ser a mãe de João, como se João fosse substituir um pouco Jesus para cuidar daquela mulher naquele momento. E ele fala para ela, eis aí o teu filho, e fala para João, eis aí a tua mãe, para que ele cuidasse dela após a partida de Jesus para o céu. No capítulo 20, nós vemos que o túmulo de Jesus está vazio, que ele ressuscitou. É a grande mensagem que há no capítulo 20. E no capítulo 21, Jesus vai restaurar Pedro e vai dar muitas instruções para Pedro. Pedro, você me ama? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus fala isso 3 vezes. E nós vamos ver que o Evangelho de João, 92% desse Evangelho, não é igual aos 3 evangelhos anteriores, de Mateus, Marcos e Lucas. É um evangelho totalmente diferente, onde tem um propósito, que o propósito é o quê? É sustentar as pessoas que estão crendo naquele momento em Jesus. É fazer com que elas venham a perceber Jesus como Filho de Deus e o Pai como aquele que envia Jesus.
Jesus cita muito a Deus como Pai e Ele quer que Ele seja o nosso Pai. O nosso Deus não é simplesmente um Deus que está longe, um Deus que está afastado, um Deus que está somente julgando. Ele é o nosso Pai. É o Pai que envia o seu Filho e é o Pai que adota nós. Porque todo aquele que nele crê será salvo. O capítulo 1 de João começa que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberem serão feitos filhos de Deus. E Deus já apresenta Deus para nós, desde aquele primeiro capítulo, como um Pai. Ele é o nosso Pai. Ele envia o seu Filho para que nós tivéssemos acesso a Ele. E Jesus, então, é esse Filho de Deus, é esse Verbo encarnado, é este Deus que dá muitas instruções, que fala com seus discípulos, que começa chamando ao arrependimento, que faz discípulos, que vai falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. As instruções de salvação, de arrependimento, são muito claras em João. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Não há outra verdade. É somente Jesus. É a grande mensagem que nós temos no livro, no Evangelho de João. É um evangelho riquíssimo. É um evangelho de uma linguagem, ao mesmo tempo, é uma linguagem elaborada, é uma linguagem simbólica e é uma linguagem muito direta. Olha, só tem um caminho. Olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o Evangelho de João. Lembrando que João escreveu esse evangelho e primeiramente ele foi seguidor de João o Batista, aquele que batiza Jesus, aquele que era filho da prima da mãe de Jesus. Isabel era prima de Maria. E primeiramente João, ele já era tão sedento da palavra, tão sedento da promessa do Messias, tão sedento da salvação e do reino, que ele primeiro seguiu a João Batista. Depois ele passa a seguir Jesus, o Filho de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que esse estudo esteja abençoando a sua vida. Amém, a paz do Senhor.